Olá, pessoal, tudo bem? Então, continuando nossos estudos sobre as doenças do sistema respiratório, a gente vai falar agora sobre a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, a DPOC é uma doença caracterizada pela limitação do fluxo aéreo. E aqui tem uma observação importante, ó. Não totalmente irreversível. Então, se a gente for comparar essa doença com a asma, essa seria a primeira diferença, né? A asma, ela é totalmente irreversível. E o DPOC, ele pode não ser reversível, tá? Por que pode ser reversível e ao mesmo tempo pode não ser? Numa fase mais inicial se reverte, né? Mas nas fases mais avançadas se reverte um pouco ou não se reverte, tá bom? Então, ó, a limitação do fluxo aéreo é crônica. Por isso que até o nome ele é bem expressivo, né? É uma doença, ela é pulmonar, ela é obstrutiva, ele fecha de forma crônica, então tende a piorar, né? Ó, geralmente progressiva e associada a uma resposta inflamatória anormal do pulmão. Então vai progredindo, né, conforme o tempo vai passando e provoca aquela mesma alteração inflamatória, né? A broncoconstrição, a produção do muco, né, do processo inflamatório, tá? Por que ocorre essa doença? Normalmente exposição do pulmão a partículas ou gases tóxicos. Aqui a gente tem que considerar que um dos principais fatores de risco, né, para o desenvolvimento da DPOC é o tabagismo, porém a gente também considera atividades ocupacionais, então exposição a produtos químicos, poeira, fuligem de origem laboral, tá? Aqui tem uma observação, ó, então o tabagismo é o fator de risco mais importante, né? Como eu falei, porém a gente tem que considerar essas questões laborais, tá? Então aqui tem um pouquinho da fisiopatologia, né? Na DPOC ocorre uma inflamação dos brônquios que vai limitar o fluxo aéreo, né? É uma doença das pequenas vias aéreas, então eu sempre dou um exemplo. É como se fosse uma árvore, né? O tronco fosse a traqueia e os brônquios primários e secundários, os galhos. E aí a gente tem lá os bronquíolos e os alvéolos, que seriam as folhas. Então, nessa doença é como se as folhas elas fossem caindo gradualmente. E sem folha, né? A gente não tem a hematose nos nossos pulmões, ok? Então, ó, é uma doença de pequenas vias aéreas, né? Onde se inflamam as vias aéreas e elas se remodelam. Então, isso é muito interessante, né? Tem umas imagens mais para frente, mas é como se elas fossem redondinhas e elas vão se deformando. Ao se deformar, elas passam a não exercer a sua função principal, né? Principalmente a hematose, né? A troca de gases. E aí o parênquima vai sendo destruído, o parênquima pulmonar, que foi a correlação que eu fiz, né? Como se as folhinhas da árvore fossem caindo, tá? Na asma não tem destruição, né? A gente tem uma inflamação que é crônica, mas ela é completamente reversível. Na DPOC não, tá? Então esse remodelamento ele vai ocorrendo, né? A mudança de forma das vias aéreas menores e esse parênquima pulmonar ele vai sendo tá? Se rompem as ligações alveolares, né, entre os alvéolos e há uma redução do recolhimento elástico. Então, o pulmão é um órgão mais elástico, ele passa a ficar duro, enrijecido. E isso faz com que a pessoa não consiga respirar, ok? Então, aqui tem uma diferença, né, entre a asma e o DPOC. Então, a primeira que vocês podem destacar. Na asma, a gente pode ter um agente sensibilizante, que vai sensibilizar as vias aéreas daquela pessoa que tem, né, essa hipersensibilidade. Pode ser o pó, o exercício físico, o estresse, um perfume, um ácaro, né? Já no DPOC é um agente nocivo. Então, isso é bem importante. Não é o ácaro, não é o pólen que vai dar origem à DPOC, é algo nocivo. O que nós temos aqui de algo nocivo? Normalmente, tabaco de várias formas, pode ser cigarro branco, cigarro de palha, aqui a gente pode incluir charuto, cachimbo, narguile, né? E agentes nocivos químicos, né? Então, produtos químicos das indústrias. Alguns trabalhadores
por exemplo, auxiliar de serviços gerais, que mexem com muito produto químico sem EPIs, né? Então, eles podem estar incluído aqui, tá? Aqui também tem alguma descrição na literatura de pessoas que têm fogão a lenha em casa e não tem uma boa ventilação na cozinha e a vida inteira ficam inalando, né? Aquela fumaça, tá? Então, aqui, ó, na asma, a inflamação asmática das vias aéreas, ela induz, né, o trabalho dos linfócitos T, CD4 e os eosinófilos para fazer esse processo inflamatório, né? Já na DPOC, são os linfócitos T também, mas o CD8, e estimula-se os macrófagos e os neutrófilos para fazer a defesa. Então, vejam, são agentes diferentes, né? Agentes bem diferentes. Então, a asma, que é um agente mais sensibilizante, ela chama para o trabalho os eosinófilos. Já o DPOC, os macrófagos, né? Para fazer a fagocitose, a limpeza ali, que é o que faz produzir esse muco. Então, é o trabalho, né? Tanto na asma quanto do DPOC, do nosso corpo tentando fazer essa limpeza. Tá? Na asma, a asma é completamente reversível, né? Tem a crise, faz a medicação, melhora. Já no DPOC é completamente irreversível. Uma vez alterada a forma da via aérea, a elasticidade, não tem como voltar atrás, tá? As duas fazem limitação do fluxo aéreo, mas por fisiopatologias diferentes, ok? Aqui tem algumas citações de outras doenças também. Então, ó, o enfisema, que também é uma obstrução, são doenças muito parecidas, né? Mas a fisiopatologia é diferente, ó. Também faz obstrução dos brônquios e distensão dos alvéolos. Então, os alvéolos distendem e também ocorre a elasticidade do pulmão, tá? Causa do enfisema, o fumo e a poluição, também um agente nocivo, tá? Aqui, ó, um alvéolo normal, a gente vê aqui as bolinhas, né? E aqui um alvéolo com enfisema, ó, destrói e acumula um monte de ar aqui, tá? Então, a pessoa não consegue respirar, também pelo mesmo motivo, e isso fica inelástico, né? Bronquite crônica também é obstrução dos brônquios, mas devido a estreitamento e inflamação. Pode ser por agente sensibilizante e também por agente nocivo. Então, ó, fumo, que é um agente nocivo, e infecção respiratória. A pessoa pode ter bronquite e mais a longo prazo ter DPOC? Sim, né? Porque são doenças diferentes, tá? Então, aqui um brônquio normal e o brônquio inflamado, né? Da pessoa que tem bronquite, tá? Também pode ter bronquite asmática, né? Então, a bronquite, nesse caso, seria a obstrução do brônquio, estreitamento, inflamação. E a asma seria a hipersensibilidade que a pessoa tem ao pólen, ao fumo, né? Então, são doenças que podem estar juntas, né? Então, pessoal, a DPOC é a quarta principal causa de morte no mundo, a quinta causa de morte no Brasil. Então, a gente tem as doenças cardiovasculares, né? O câncer, o trauma, os acidentes, a violência. E, em quarto lugar, viria a DPOC, as doenças respiratórias, né? Porém, agora com a pandemia, a gente vai ter uma alteração, uma inversão a gente vai estar vivendo uma coisa que a gente falou no início da aula, né? Uma transição epidemiológica, né? Doença infecciosa emergente alterou, né? Tá fazendo uma transição, tá? Então, estima-se que no Brasil 7,5 milhões de pessoas tenham DPOC, né? 15% dos fumantes estima-se que vão ter essa doença. É muito grande, né, a incidência. Claro, uma outra parte vai ter enfisema e outras doenças, né? É a segunda causa de hospitalização em pessoas com mais de 40 anos. E os custos, pessoal, são bem elevados, porque o pessoal precisa usar muita medicação e usar o sistema de saúde, né, para o acompanhamento. Em quem que a gente sempre vai pensar no diagnóstico? Ó, em quem tem mais de 35 anos, os homens têm mais chance de ter a doença. Fumante ou ex-fumante tem mais risco, então sempre perguntar isso no histórico, não só se é fumante ou não, mas quantos cigarros fuma por dia e há quanto tempo. E se parou, a mesma coisa, quantos cigarros fumava e por quanto tempo, tá?
sem sinais de asma, então a asma sempre tem que ser feito um diagnóstico para descartar, né, que aqueles sintomas não são asma. E aí, ó, olha alguns sintomas aqui. Falta de ar aos esforços, né? Por que falta de ar aos esforços? A pessoa tem uma remodelação ali das pequenas vias aéreas, né? Tosse crônica, por quê? Porque como faz aquela inflamação, né, os macrófagos ali estão sempre, e os neutrófilos estão sempre tentando fazer essa limpeza, vamos dizer assim, sempre tem esse muco, né? Produção aumentada de catarro, frequentes bronquites no inverno, o que está entre aspas bronquite, aqui não é bronquite, né? Já é um sintoma da DPOC. E sibilância, o chiado, tá? Os sintomas são muito variáveis, não tem uma linha assim, né? Mas esses sintomas podem caracterizar a doença, claro que precisa de exames para confirmar o diagnóstico. Então, coisas que a gente pode reparar nas pessoas, ó, tosse crônica, intermitente ou diária, a pessoa que tosse todo dia ou que tosse um pouco, daí melhora, volta a tossir, né? Geralmente tosse o dia inteiro, então ela precisa ir ao médico para fazer diagnóstico, né? Expectoração aumentada, bronquite aguda, falta de ar. Essa falta de ar a gente pode perguntar como é, mas normalmente ela é progressiva, ela vai piorando, né? Eu acho que para quem já conviveu com pessoas que têm DPOC, isso é bem complicado, né? Porque é uma doença muito angustiante, né? Como a árvore brônquica vai se deformando progressivamente, a falta de ar também é progressiva. O que a gente vai fazer? Os medicamentos, né, vão mudando e na fase final a pessoa precisa de um pequeno suporte de oxigênio, tá? Então, ó, ela é uma falta de ar persistente, pode piorar com exercícios, né? E piora se a pessoa tiver alguma infecção respiratória. Então, agora, no inverno, né, essas pessoas têm que se cuidar muito, tá? E é uma doença, a DPOC, que está muito atrelada à história individual, ó. História de exposição a fatores de risco. Tabagismo, principalmente, e aqui considerar todas as formas, né? De cigarro, cigarro branco, cachimbo, cigarro de palha, produtos químicos, pode ser de limpeza, qualquer tipo de produto químico que inalou, né? E fumaça doméstica do fogão a lenha, tá? Então, pessoas que trabalharam em ambientes que tinham muito produto químico, muita fumaça. Aqui a gente pode considerar na enfermagem também como risco os trabalhadores da central de material esterilizado, que eles mexem com muito produto químico para desinfetar, principalmente material de vias aéreas, né? Então, todo expurgo é obrigatório que tem um exaustor e esses profissionais têm que usar uma máscara PFF2. E a gente vê que nem sempre existem essas duas coisas ali no trabalho, tá? Então, aqui tem um quadrinho que mostra o diagnóstico diferencial entre todas essas doenças, porque elas têm sintomas meio parecidos, né? Falta de ar, a inflamação, o catarro, tá? Mas são diferentes. Então, por exemplo, ó, a asma começa na infância, o DPOC na meia-idade. O DPOC é sintoma progressivo, na asma não é progressivo, né? Ele tende a melhorar. E aqui tem outras doenças que vão ter uma similaridade, tá bom? E aí, pessoal, a DPOC é classificada conforme a severidade em estágios. Então, vejam que na aula de insuficiência cardíaca a gente também viu isso, né? A gente viu estágios. Então, aqui na DPOC também nós vamos ver. Ó, estágio 0 é a pessoa que não tem diagnóstico, mas ela tá em risco. Quem tá em risco de ter DPOC? Quem fuma qualquer tipo de cigarro, né? De tabaco, quem faz uso de tabaco e quem se expõe ou a fogão a lenha ou a produtos inalatórios por atividade laboral. Então, a gente considera que essa pessoa está em risco. Quem está em risco? Quem tem tosse ou tem escarro, né, produtivo, mesmo com os testes respiratórios normais. Então, assim, tá normal, mas como ela tá fazendo uso do agente nocivo, ela tá sob risco, tá? Ela tem que ter consciência disso. O estágio 1, pessoal, aí já tem o diagnóstico, né? Já se diagnosticou. E aí, o que vai acontecendo, pessoal? Ó, vocês podem reparar aqui nos slides. Pelos exames, né? Respiratórios, ali, espirometria e outros exames, vai se verificando a limitação do fluxo de ar dentro dos pulmões. Então, conforme a doença avança, isso vai ocorrer, tá? Então, olha só, se a gente for comparando aqui, ó, no estágio 1 até o 4, olha a limitação do fluxo, né?
No estágio 1 de 70%, baixa para 50%, depois baixa para 30% e depois menos de 30% na fase final, tá? Então, essa é uma coisa importante porque a gente precisa da estrutura do sistema respiratório para fazer a hematose. E quando tá lá na fase 4, a pessoa já tem a estrutura totalmente deformada. Mesmo que ela seja entubada, né, e seja fornecido oxigênio para essa pessoa, provavelmente ela não vai conseguir aproveitar esse oxigênio, né, não vai conseguir fazer a hematose. É como o exemplo que eu dei no início. Ela tem o tronco da árvore, ela tem os galhos, mas ela não tem as folhas. E sem folha não tem como fazer a hematose, tá? Então, aqui, ó, no estágio 1, geralmente a pessoa tem tosse e tem catarro, né? Tá aumentando essa produção, sempre tem catarro presente. No estágio 2 já é moderada, ó, os sintomas progridem, então ela já começa a qualquer esforço até a falta de ar. No estágio 3, piora essa falta de ar, né? Mesmo em repouso, a pessoa começa a ter falta de ar. Então, a qualidade de vida piora muito para comer da falta de ar, sentado da falta de ar, né? E aqui, ó, podem ocorrer exacerbações. Então, nesse estágio 3, normalmente as exacerbações, elas fazem com que o médico peça oxigênio domiciliar, né, para esse indivíduo, para dar um suporte. É um oxigênio a baixa concentração. A gente tem que lembrar que essa pessoa não tem uma árvore brônquica funcionando. Então, não adianta dar uma alta concentração de oxigênio, porque isso vai se transformar em gás carbônico e a pessoa vai se intoxicar, né? Então, é um oxigênio para suporte, fornecido por catéter nasal, tipo óculos normalmente, a 2 litros por minuto, tá? E no estágio 4, é uma limitação severa, e aí a pessoa pode entrar em insuficiência respiratória. Nesse caso, né, o médico vai avaliar, mas podem ser prescritas terapias como VNI, né, é uma administração de oxigênio com pressão, então se coloca uma máscara que é bem vedada aqui, liga-se essa máscara no equipamento de ventilação mecânica e se coloca um oxigênio com pressão. Então, qual a diferença da gente fornecer o oxigênio da parede e o oxigênio da ventilação mecânica com uma máscara, né? Posso colocar uma máscara e ligar a névoa na parede, né? Ou um catéter nasal. O catéter nasal, ele fornece um percentual baixo de oxigênio. A névoa fornece um percentual maior, porém sem pressão. A pressão é atmosférica. Quando eu coloco uma máscara que veda, né? E eu ligo ela no equipamento de ventilação mecânica, esse oxigênio vai entrar com pressão para tentar abrir esses brônquios, né? Então, essa pode ser uma saída, e a outra saída pode ser também a intubação. Lembrando que nem sempre isso vai trazer um resultado positivo, porque a pessoa não tem mais árvore brônquica. Então, mesmo que ela seja submetida a uma intubação e a ventilação mecânica, né, que é o fornecimento de oxigênio com uma pressão controlada, pode ser que ela não consiga mais fazer a hematose, tá? Então, é uma doença que progressivamente vai piorando. Então, é um paciente de cuidados paliativos, já desde o início, que aqui no estágio 3 e principalmente no estágio 4, essas questões sobre fim de vida, elas têm que ser apontadas e conversadas, tá? Então, aqui tem uma escadinha, né, do tratamento, ó, do estágio 0, o estágio leve, o moderado, o grave e o muito grave, né? E aí, ó, tem algumas recomendações, ó, evitar exposição a fatores de risco e se vacinar. Então, isso para todas as pessoas sob risco, né, de ter a DPLC ou que já tem diagnóstico. Acrescentar broncodilatador de curta duração. Então, a escada do tratamento, ela vai evoluindo, né? Ó, curta duração, para dilatar o brônquio. Guarda os de longa duração para quando a doença piorar. Olha aqui, né? No estágio 2 já acrescenta no tratamento um ou mais broncodilatadores de ação prolongada. Então, os de curta duração já não estão adiantando, precisa de longa duração. E acrescentar reabilitação, então a pessoa precisa fazer fisioterapia pulmonar, tá? No estágio 3, ó, acrescenta corticoide inalatório, né? Para diminuir a exacerbação.
E no estágio 4, oxigênio contínuo, né? Se ela tiver com sinais da insuficiência respiratória. Aqui está considerado tratamento cirúrgico, porque em algumas situações se retira essa parte defeituosa, né? Que não está funcionando do pulmão, ok? Porém, entender que é uma doença progressiva, né? A pessoa precisa usar a medicação corretamente e não se expor mais ao fator de risco. Tem pessoas que usam uma carga tabágica muito alta e não conseguem parar de fumar, mesmo no estágio 3, mesmo no estágio 4. Então, isso com certeza vai piorar, né? Tudo. E aqui, pessoal, tem um guia, né? Uma diretriz para componentes que nós temos que ter na conduta das pessoas com DPOC. Então, o que pede? Ó? Primeiro que se avalie a pessoa e se monitore a doença. Vou monitorar o quê? O avanço, né? O avanço, os sintomas, a medicação que a pessoa está usando, se está usando corretamente, né? E até monitorar a doença para ir sinalizando quando essa doença está próxima do fim, tá? 2, reduzir fatores de risco, né? Então, não fumar, não se expor a esses poluentes, tomar as vacinas, né, para gripe. 3, conduta na DPOC estável. Então, a gente tem que fazer educação para o paciente, farmacológica e não farmacológica. Então, como tomar os medicamentos, o horário, como fazer as inalações, né? Exercícios respiratórios, por isso que tá não farmacológico também, né? Os exercícios respiratórios seriam não farmacológicos. E a conduta nas exacerbações. A pessoa precisa saber o que fazer quando exacerbar em casa e saber que se não melhorar, o que ela tem que fazer, né? Ligar para o SAMU, ir para o hospital, certo? Então, isso tem que estar bem claro para a pessoa, tá bom? Ok. Então, pessoal, aqui para finalizar, né? Fala de novo dessa questão da educação. A pessoa precisa ter consciência que ela tem uma doença progressiva e ter consciência de todos os cuidados que ela tem que fazer para evitar as exacerbações e também o que fazer quando exacerbar, tá bom? E aqui, pessoal, na outra parte da aula tem as medicações, tá? Então, tem os broncodilatadores de curta duração, de longa duração e os corticoides, tá? Então, ó, curta duração, salbutamol, fenoterol, terbutalina, que é o Bricanil, né? Às vezes, na emergência, a gente aplica Bricanil de hora em hora ou a cada 2 horas, né? Faz inalação a cada meia hora, mas é curta duração, então abre o brônquio, dá um pouquinho de tempo, a pessoa pode ter os sintomas novamente, tá? Longa duração, formoterol e salmeterol, anticolinérgicos, hipatrópio, tiotrópio, hipatrópio, né? É o Atrovent. Xantinas, então, teofilina, aminofilina, né, que se faz endovenoso, e os corticoides inalatórios, que são vários, que tem ali, tá bom? Então, às vezes, até na inalação a gente coloca, né? Hidrocortisona é uma medicação que é feita também muito nesses casos endovenosa, tá? E também de forma inalatória. E o oxigênio, que é uma coisa bem importante falar, não é o oxigênio que vai resolver sempre a falta de ar no indivíduo, né? Medicação vai ajudar muito, mas critérios de uso, né? Quando se coleta a gasometria e a quantidade de oxigênio no sangue arterial tá menor que 55%, tá? Ou a saturação, né, de oxigênio tá abaixo de 88%, certo? Então, aqui outros critérios, ó. Quando essa quantidade de oxigênio no sangue arterial pela gasometria está entre 55 e 60 e a saturação está acima de 89, só que a pessoa não está conseguindo respirar, tá bom? E é uma quantidade pequena, tá bom? E a reabilitação pulmonar, né? Fazer a fisioterapia. Então, só voltando nessa questão do oxigênio, isso é bem importante, né? Então, às vezes o paciente chega com falta de ar, a enfermagem coloca uma névoa e coloca no último lá, 10 litros por minuto. Então, nem sempre é isso que vai fazer o benefício. Porque se eu ofertar um monte de oxigênio e eu não tiver a árvore brônquica para fazer hematose, eu posso intoxicar essa pessoa. Isso vai se transformar em gás carbônico e não vai fazer bem. Então, é a medicação associada a um suporte
de oxigênio entre 2 a 3 litros por minuto por catéter nasal, tá? Ok? Então, sobre DPOC, era isso que nós tínhamos